Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Sou o professor Roberto e vou estar trabalhando o conteúdo hoje, números inteiros, números opostos ou simétricos, valor absoluto ou módulo e também uma dicasinha sobre relação de sinal. Então assiste o nosso vídeo até o final, que no final vocês terão uma surpresa show de bola, beleza? Então vamos para cá, que aqui a matemática ela é rápida e prática, para a gente poder aprender. Roberto, o que são números opostos ou simétricos? Pessoal, quando nós estamos trabalhando a questão dos números inteiros, vocês sabem que dos números inteiros nós trabalhamos com os números positivos, que são os naturais, e também os negativos, os seus opostos, que conjuntando os dois nós temos o conjunto dos números inteiros. Então, com isso, vocês já começam a entender o que é a questão de número oposto ou simétrico. Quando nós temos uma reta, né, aquela nossa reta numérica, certo? O que é que acontece? Deixa eu só traçar ela aqui. Nós temos o zero como a origem, certo? Então, dois números, eles são opostos ou simétricos quando eles estão à mesma distância, certo? Do zero. Ou seja, Roberto, se você tiver aqui, ó, mais 2, por exemplo, e você quiser encontrar qual é o simétrico ou qual é o oposto, você vai ver qual é o número que está à mesma distância, só que no outro lado do zero. Certo? No caso aqui, esse aqui não está no lado positivo, eu quero encontrar qual é o número que está no lado negativo. Então, o oposto de mais 2 seria o menos 2. E vice-versa. Ou seja, o que é um número oposto ou o que é um número simétrico, pessoal, é o mesmo número, só que com um sinal trocado. Aí eu pergunto a vocês, qual é o oposto de mais 4? O oposto de mais 4, pessoal, é quanto? Muito bem, menos 4. Roberto, se você perguntar para mim qual é o oposto de mais... Melhor, vamos fazer assim, de menos 10. Qual é o oposto de menos 10? Troca-se o sinal, vai ficar quanto? Mais 10. Ok? Então, o que é que acontece? Isso aqui é oposto, tá certo? Então, é trocar o sinal. Roberto, você disse também que vai falar sobre valor absoluto ou módulo. O que é o valor absoluto ou módulo? Pessoal, da mesma maneira que a gente falou aqui dos números simétricos, nós vamos falar em módulo também em relação à reta. Porque a reta é a que baseia tudo. Então, se nós tivermos aqui uma base, a reta, temos aqui o zero, aqui são os positivos, né? Sabe que é infinito. No caso dos positivos, eu posso deixar ele ser o sinal de mais, né? E para cá nós temos os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Eles são infinitos nas duas extremidades. Então vamos falar sobre módulo. O que é módulo? Módulo é a distância de um número até a origem, ou seja, até o zero. Como é que você simboliza um módulo, Roberto? Ou o valor absoluto? Por uma retinha, ó. Eu digo assim, ó. Módulo de mais 3. Essas barrinhas aqui. Ou módulo de menos 2. Por exemplo. Como é que eu vou calcular o módulo? Pessoal, o módulo é a coisa mais simples do mundo. É só você pegar, observar o número e ver qual é a distância dele até o zero, até a origem. Ó, módulo de mais 3. Então eu tenho 1, 2, 3 unidades. Então é 3. Aí você me pergunta, qual é o módulo de menos 2? O menos 2 está aqui, ó. Eu quero a distância dele. Distância, pessoal, dele até a origem, ó. 1, 2. Então é 2. E falando em distância, distância sempre ela é o quê? Positiva. Então, o que é que significa? Que o valor absoluto ou módulo vai ser o valor que está dentro dele, falando direto e rápido, já que vocês já conheceram a definição, que é a distância do número até a origem. É você pegar esse valor que está aqui dentro do módulo e escrever ele positivo, porque a distância dele
até o zero, ela vai ser sempre positiva. Então, Roberto, quer dizer que se eu pegar módulo de menos 100, é só eu escrever o 100 positivo? Exatamente. Porque se você pegar de menos 100 até zero, a distância é 100 unidades. Beleza? Então, o módulo de 29, positivo. Né? Quando não aparece sinal, você já sabe que é positivo. Vai ser quanto esse módulo, Roberto? Foi o que eu falei? É a mesmo valor, só que positivo. Então, como ele já está positivo, continua positivo. Mas é a distância de 29 até chegar no zero. Beleza? Então, módulo ou valor absoluto é só isso. É você pegar o valor e colocar ele em positivo, porque ele é a distância desse número até a origem. E para finalizar aqui, pessoal, só aquela regrinha de sinal. Claro que nós vamos ter mais aulas, né, resolvendo as operações com números inteiros. Então, como a gente vai resolver as operações, nós precisamos também conhecer uma regrinha de sinal. Roberto, qual é a relação de sinal? A relação de sinal é uma tabelinha que a gente faz assim, ó. Bem rapidinho, ó. Deixa eu só colocar aqui para vocês. E vou mostrar o porquê que acontece isso aqui, ó. Isso aqui, pessoal, tanto no ensino fundamental, como no ensino médio, como em concursos, isso aqui, ó, ajuda bastante vocês relembrarem essa questãozinha da relação de sinal. Cuidado nisso aqui. Às vezes uma relaçãozinha de sinal mal feita, você acaba perdendo uma questão que você tem consciência que você sabe fazer. Então, olha só. Quando vocês têm dois números, ó, um número que tem dois sinais, ó, mais por mais. Roberto, quando é que acontece isso? Por exemplo, vocês têm lá um exercício e está assim, ó, para resolver. Mais 3. Acontece isso aqui, ó. Certo? Então, como é que a gente faz? Quando eu tenho mais por mais, a gente diz assim, sempre brincando, mais por mais vai dar mais. Beleza? Então, ó, mais por mais aqui, o resultado seria mais 3. Então, você trabalha com mais 3. Se tivesse assim, ó, por exemplo, ó, menos 5. Como é que eu faria essa relação sinal aqui, ó? Menos por menos, isso aqui dá mais. Olha só, dá mais os dois. Então, ó, menos por menos seria mais 5. Não menos 5. Né? Então, ó, quando acontece isso aqui numa expressãozinha numérica, a gente tem que ter cuidado. Claro que na próxima aula nós vamos fazer isso aqui praticando, fazendo com contas, tá certo? Com expressões. Beleza? Roberto, e se eles vierem diferentes? O sinal de mais fora e o de menos dentro, ou vice-versa. Quando eles forem diferentes, eles vão ficar negativos. Ok? Então, ó, por exemplo, deixa eu colocar aqui para vocês, ó, menos mais 4, ou mais menos 2. Só para a gente fazer a relação de sinal. Foi o que eu disse a vocês, ó, se é diferente, ó, menos por mais, menos, e aqui fica menos 4. Aqui, ó, mais por menos, tem gente que ia somar aqui, ó, perderia a questão. Não, faz a relação sinal primeiro, ó, mais por menos dá menos. Então, menos 2. Ó, o sinal que eu vou usar é menos. Beleza? Então, fique ligado. A surpresinha que eu falei lá no começo. Que vocês assistiram até o fim e vocês aprenderam o conteúdo. E na próxima aula, eu vou trazer isso aqui dentro de expressões. Então, vamos aprender matemática diariamente, com calma, porque é assim que a gente faz. Beleza? Então, se inscreva no nosso canal e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.